Boa tarde, meu nome é Jennifer e hoje, junto com meus colegas Giovana, Beatriz, Evelyn, Ana, Eduardo, Gabriela e Felipe, iremos explicar sobre o buraco negro. Nos próximos slides, iremos apresentar os seguintes tópicos: Lei da relatividade, o que é um buraco negro, tipos de buracos negros, imagem capturada do buraco negro, gravidade com influência do buraco negro, interferência do buraco negro na Terra, radiação Hawking e as curiosidades. Teoria da relatividade. No século XX, a física era baseada nas leis e nas teorias de Isaac Newton. Isaac Newton foi um físico matemático inglês, em que uma de suas teorias dizia que a gravidade é uma força de atração. Objetos com massa atraíam outros objetos com massa. Objetos com massa maior atraíam mais intensamente. Ele dizia que o Sol, por exemplo, por ter uma massa tão grande, atraía os outros planetas. Por isso que os outros planetas orbitam diante do Sol, em volta do Sol, por sua massa ser muito grande. Mas Albert Einstein discordou completamente de Isaac Newton. Durante 10 anos, ele pensou em uma maneira melhor de explicar o que seria a gravidade, e ele criou a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade diz que a gravidade é uma curvatura no espaço-tempo, mas antes vou explicar melhor o que seria o espaço-tempo. Espaço-tempo é a união de 4 dimensões, 3 do espaço e uma do tempo. Essas 4 dimensões unidas formam um tecido no universo. Qualquer objeto com massa colocado nesse tecido faz uma deformação. Essa deformação é chamada de gravidade. Então podemos dizer que a gravidade é uma curvatura no espaço-tempo e não uma força de atração. Então, por exemplo, o Sol. O Sol tem uma massa tão grande que a sua curvatura vai ser maior no espaço. Então, os outros planetas seguem a sua curvatura e não a sua massa. Então, podemos dar um exemplo de uma cama elástica e uma bolinha de chumbo. Uma bolinha de chumbo é muito pesada. Se pegarmos a bolinha de chumbo e colocarmos no centro da cama elástica, vai afundar. Esse afundar é uma curvatura. É igual no espaço-tempo quando se tem um planeta, um corpo com massa no espaço-tempo. Ele faz uma deformação, assim como a bolinha de chumbo fez na cama elástica. Então, a gravidade é uma deformação no espaço-tempo. No outro extremo, caso a estrela seja supermassiva, o colapso gravitacional continua até que toda a matéria no núcleo estelar confina-se numa região extremamente pequena, criando-se um buraco negro. A teoria da relatividade geral prevê que uma massa suficientemente compacta pode deformar espaço-tempo para formar um buraco negro. De muitas maneiras, um buraco negro age como um corpo negro ideal, pois não reflete luz. Além disso, a teoria quântica de campos no espaço-tempo curvo prevê que os horizontes de evento emitem a radiação Hawking com o mesmo espectro que um corpo negro de temperatura inversamente proporcional à sua massa. Após a formação de um buraco negro, ele pode continuar a crescer absorvendo a massa do ambiente. A presença de um buraco negro pode ser inferida por meio de uma interação com outras matérias e com radiação eletromagnética com a luz visível. A matéria que cai no buraco negro pode formar um disco de acreção extremamente aquecido por fricção, formando alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Se houver outras estrelas orbitando por um buraco negro, sua órbita pode ser usada para determinar a massa e localização do buraco negro. Dessa maneira, os astrônomos identificaram inúmeros candidatos a buraco negro estelares em sistemas binários e estabeleceram que a fonte de raio, conhecida como Sagitário A, no núcleo da Via Láctea, contém um buraco negro supermassivo a cerca de 4,3 bilhões de massas solares. Tipos de buraco negro. Buracos negros supermassivos são buracos negros enormes, que só existem nos centros da galáxia. E sim, a nossa galáxia tem um buraco supermassivo ao centro. Buracos negros supermassivos é um tipo de uma estrela-mãe. Toda a galáxia está orbitando ao redor dele. Buracos negros de massa estelar, eles são formados quando uma estrela com cerca de 20 vezes a massa do Sol chega ao fim, ou seja, ela morre. E outra coisa, não se sabia até hoje como os buracos negros supermassivos foram formados. Esses 2 buracos negros que eu acabei de falar, eles são os que a gente conhece de verdade, entre aspas, que a gente tem imagem, fotos, sons e afins. E nós temos, entre aspas, um outro tipo de buraco negro que se chama mini buracos negros, minis no plural, ou miniature black hole. Mas eles são hipotéticos, porque a gente nunca conseguiu observar de fato um mini buraco negro. Mas se a gente nunca viu um buraco negro, como a gente pode saber que ele existe?
Bom, teoricamente, eles foram formados depois do Big Bang, quando o universo estava se expandindo, e teve algumas partes que ele se expandiu mais, então pode ter sido aí que eles se formaram. Mas isso é só uma teoria e nunca foi comprovado de fato. Esse buraco negro, mini, pode ser chamado de buraco negro quântico também, e essa teoria foi feita pelo Stephen Hawking. Com a nova imagem, os pesquisadores puderam estudar pela primeira vez a região no entorno do buraco, onde se localiza seu campo magnético. O que a imagem mostra é a vórtice de ondas de luz gerada pelo campo magnético ao redor do buraco. A imagem revela que uma parte significativa da luz em torno do buraco negro está polarizada devido à atração do campo magnético. Isso significa que uma luz que normalmente viajaria em todas as direções despolarizada, repetidamente se ordena e vai em apenas uma direção, polarizada, devido a uma força externa. Nesse caso, a forte gravidade do buraco faz com que seu campo magnético se curve e faça com que as ondas de luz se polarizem, ou seja, oscilem em uma mesma direção ordenada. Dessa forma, o campo magnético atua como um poderoso filtro polarizador que nos permite ver o que está acontecendo ao redor do buraco. Gravidade com a influência do buraco negro. Como resultado da compactação causada pela própria gravidade quando um buraco negro surge e a grande quantidade de matéria acumulada, ela fica tão forte que acaba aprisionando tudo o que chega muito perto. E essa mesma força distorce tudo ao seu redor, como matéria e espaço-tempo. Apesar dos milhares de anos-luz que separam a Terra do buraco negro mais próximo, que está localizado no centro da Via Láctea, um cientista disse que não pode ser 100% descartado que um buraco negro supermassivo poderia se aproximar de nós e de nossa galáxia se fundir ou colidir com a outra. Ainda que considere-se uma hipótese pouco provável, a Terra poderia ser lançada no centro da galáxia, perto da superfície de um buraco negro supermassivo, disse o astrofísico da Universidade de Yale, Fábio Pacucci, em uma palestra no TED. Isso porque, de acordo com o cientista, haverá uma colisão entre a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, dentro de 4 bilhões de anos, o que não pode ser uma boa notícia para o nosso planeta. E se isso de fato acontecer, o que poderia acontecer com os terráqueos? O mais provável é que os terráqueos morreriam de uma forma violenta, ou fritos com o calor da colisão, ou transformados em espaguete, ou talvez as duas opções de uma só vez. Se você estiver muito perto de um buraco negro, vai esticar, assim como acontece com o espaguete, escreveu Kevin Pimblett, professor de física na Universidade de Hull, no Reino Unido, na publicação The Conversation. Esse efeito é causado por um gradiente da gravitação que passa pelo seu corpo, explica o professor, dizendo que ainda que as diferentes partes do nosso corpo experimentam diferentes graus dessa força, o resultado não é apenas um alongamento do corpo em geral, mas também uma compressão no meio. Portanto, seu corpo e qualquer outro objeto, como a Terra, começaria a parecer espaguete, muito antes de chegar no centro do buraco negro, observa Pimblett. Isso faria com que as partes mais próximas da Terra se estendessem, enquanto as outras fossem comprimidas pela gravitação diferente. O resultado seria catastrófico. Radiação Hawking. Stephen William Hawking foi um físico teórico e cosmólogo britânico, reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência, sendo um dos mais renomados cientistas do século. Nasceu 8 de janeiro de 1942 em Oxônia, Reino Unido. Faleceu 14 de março de 2018 em sua casa, por complicações da sua doença degenerativa aos 76 anos, deixando um legado grande para a ciência. Mesmo com muitas dificuldades, ele foi capaz de escrever livros e criar teorias. Uma delas foi radiação Hawking. Radiação Hawking é, em física, a radiação que se acredita ser emitida por buracos negros, devido a efeitos quânticos, permitindo a ele a perda de massa. Supõe-se que os buracos negros, que perdem mais matéria do que ganham por outros meios, venham a evaporar, encolher e finalmente desaparecer. Hawking mostrou que os efeitos quânticos permitem aos buracos negros emitir radiações, exatamente como um corpo negro, à medida da radiação térmica emitida por uma fonte idealizada, cuja temperatura está inversamente relacionada à massa do buraco negro. Os mini buracos negros têm mais facilidade de emitir e evaporar mais rapidamente. O espaço está repleto de partículas virtuais, que surgem e aniquilam uma nas outras o tempo todo. Cada partícula tem uma antipartícula. Uma delas tem energia positiva e a outra negativa. Hawking percebeu
que quando um par de partículas está próxima do horizonte de eventos do buraco negro, a partícula com energia negativa cai nesse buraco, mas a positiva escapa com radiação. Steve provou que os buracos negros liberam calor e que essas partículas com energia positiva são a fonte. Curiosidades de um buraco negro. O tamanho de um buraco negro pode variar muito, desde um simples átomo até 1 milhão de vezes o tamanho do Sol. Realmente muito grande. Esses que são enormes são chamados de supermassivos, podendo sugar qualquer objeto ou luz que passa diante a eles. Segunda curiosidade, horizonte de eventos. O horizonte de eventos seria basicamente uma fronteira que divide o buraco negro e a galáxia. Nesse horizonte de evento pode ser avistados possíveis gases orbitando em volta do buraco negro, que simplesmente somem para dentro dele. Depois disso, não sabemos o que acontece lá, pois nem a luz consegue escapar. Todas as galáxias possuem um buraco negro. Já reparou que na maioria das galáxias tem um formato espiral? Que tudo está em volta dela e está sendo sugada para dentro dela. Isso acontece porque no centro da maioria das galáxias existe um buraco supermassivo que atrai todos os planetas e todos os corpos que existem dentro dessa galáxia. O tempo passa diferente no horizonte de eventos. A causa disso é a força gravitacional que é diferente de cada planeta, inclusive dos buracos negros. Em teoria, se uma pessoa entrar em um buraco negro, você poderá vê-la ali parada por alguns anos ainda. Enquanto isso, essa pessoa não estará mais lá, pois o tempo dentro e fora do buraco negro é totalmente diferente. A possível existência de buracos brancos. Buraco branco seria totalmente o contrário do negro, pois diferente de retrair tudo que está à sua volta, o branco ele expele. Outra diferença é que não existe nenhuma comprovação científica que de fato o buraco branco existe, podendo assim ser mais uma teoria criada pela humanidade. Portanto, podemos concluir que os buracos negros são um corpo celeste de massa muito grande para o espaço que ocupa, resultando em um campo gravitacional tão forte que nem sequer a luz pode escapar. E hoje podemos conhecer melhor sobre esse fenômeno graças ao físico teórico Albert Einstein. Eu e meu grupo finalizamos nosso trabalho e agradecemos a atenção de todos.